A sociedade chama isso de frieza, de orgulho, de falta de maturidade. Mas a ciência chama de algo totalmente diferente. Ela chama de economia emocional, de autorregulação e, muitas vezes, de um cérebro que sabe que explicar tudo custa caro. Se você prefere ficar em silêncio em vez de se justificar, se você sente que falar demais te esgota, ou que ninguém entende mesmo, talvez você não seja difícil. Talvez você só tenha aprendido, do jeito mais duro, que nem toda conversa é segura. Vamos tirar o peso da culpa. Seu cérebro não foi feito para viver em debate constante. Ele foi feito para economizar energia e evitar ameaças. Quando você percebe conflito, cobrança ou julgamento, o seu sistema nervoso entra em modo de proteção. Pensa em 3 modos bem simples: lutar, que é discutir, provar seu ponto, reagir; fugir, que é evitar, sair, cortar o assunto; e congelar, que é travar, ficar quieto, sumir por dentro. Muita gente acha que o silêncio é indiferença. Mas, no corpo, às vezes, é congelamento, um mecanismo automático e de sobrevivência. E tem um detalhe importante. Algumas pessoas têm um sensor de ameaça social muito mais sensível. Críticas pequenas parecem gigantescas. Um tom de voz mais ríspido já pesa. Uma simples mensagem com um "precisamos conversar" vira um alarme de incêndio. Aí o cérebro calcula em milissegundos. Se eu falar, eu vou ter que me explicar. Se eu me explicar, eu vou me expor. E se eu me expor, eu posso ser atacado. Então, ele escolhe o caminho que parece mais seguro, mais eficiente em termos de energia: ficar em silêncio. Não é falta de palavras, é um excesso de risco percebido. Agora, olha para o mundo de hoje. Tudo é rápido, tudo é opinião, tudo vira um debate interminável. Você fala uma coisa simples e a pessoa interpreta outra completamente diferente. Você tenta explicar e te interrompem no meio da frase. Você tenta ser claro e te colocam numa caixa, te rotulam. E aí vem o caos sensorial, a luz da tela do celular, a notificação vibrando no bolso, um áudio alto no WhatsApp, mensagens chegando em sequência, uma atrás da outra, e aquela pressão invisível por uma resposta imediata. Nesse ambiente, explicar tudo vira um esporte radical, porque explicar não é só falar. Explicar é um processo complexo, é organizar pensamentos, é lembrar fatos e detalhes, é escolher as palavras certas para não ser mal interpretado, é prever as reações da outra pessoa e, principalmente, é se manter calmo enquanto o outro talvez não esteja. O silêncio, por outro lado, é controle total. No silêncio, ninguém te distorce, ninguém te interrompe, ninguém te pega numa frase mal colocada. O silêncio é previsível, e para um cérebro que já está cansado, exausto, previsibilidade é ouro. E aqui vai um fato curioso sobre isso. Muitas pessoas que escolhem o silêncio com frequência têm um padrão muito forte de processamento interno. Elas pensam muito antes de falar. Elas mastigam as ideias. Elas conectam detalhes que ninguém viu. Elas percebem as nuances de uma situação. E isso pode ser uma vantagem competitiva real, porque enquanto muita gente fala para pensar, para organizar as próprias ideias em voz alta, essas pessoas pensam para falar. E quando elas finalmente falam, normalmente é algo mais direto, mais profundo, mais bem escolhido. É uma comunicação de precisão. O mundo pode chamar essas pessoas de quietas ou fechadas. Mas, muitas vezes, o que existe é um tipo de mente que trabalha por baixo da superfície, como um computador rodando cálculos complexos em silêncio, e isso costuma aparecer em pessoas criativas, observadoras, estrategistas. Gente que resolve problemas porque não desperdiça energia com discussões inúteis e ruído desnecessário. E aí entra o veneno moderno, as redes sociais. Elas vendem a ideia de que você tem que explicar tudo, se posicionar sobre tudo, responder a todos os comentários, ser transparente o tempo todo. Mas transparência sem segurança é apenas exposição. E exposição constante cansa, esgota.
A vida perfeita que aparece na tela não mostra o custo emocional por trás de cada post. Não mostra o esgotamento depois de uma discussão online. Não mostra a ansiedade que fica depois de uma conversa tensa no direct. Não mostra o arrependimento de ter explicado demais para quem não merecia ouvir sua história. Às vezes, maturidade é escolher a simplicidade. É escolher um café quente, uma música baixa, um fim de tarde com a luz morna entrando pela janela. Zero discussão, zero explicação. O silêncio pode ser um cuidado, uma forma de manter sua paz interior inteira, intacta. Mas aqui vai um alerta, porque isso é extremamente importante. Existe o silêncio saudável, o silêncio que é um limite, que é autocontrole, que é um não vou entrar nessa briga. É uma escolha consciente para proteger sua energia. E existe o silêncio que é prisão, o silêncio que vem do medo, de um trauma passado, da depressão, da vergonha, de sentir que a sua voz não vale nada, que sua opinião não importa. Esse silêncio não protege, ele sufoca. Então, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas muito séria. Pense com honestidade. Esse seu silêncio te preenche? Ou é um peso? Quando você fica em silêncio, você sente alívio e paz? Ou você sente um nó na garganta? Você se sente no controle? Ou você se sente apagado, invisível? Se é paz, ótimo. Você está usando o silêncio como uma ferramenta. Mas se é peso, se é angústia, talvez você não esteja escolhendo o silêncio, talvez o silêncio esteja escolhendo você. E isso merece atenção, merece suporte, sem julgamento nenhum. Se você se identifica com esse tipo de mente, que prefere o silêncio a explicações longas e cansativas, se inscreve aqui no canal. Porque aqui você vai entender seus padrões de comportamento sem se sentir errado por existir. E vai aprender a colocar limites com clareza, sem perder sua essência e sua paz. Agora, imagina essa cena comigo. Você acorda. A casa ainda está quieta. A luz entra devagar pela janela. Você faz um café. O cheiro dele preenche o ar. Você encosta a mão na xícara quente, sentindo o calor. E por alguns minutos, ninguém quer nada de você. Você não precisa explicar nada. Você não precisa se justificar. Você só existe. Talvez você goste de caminhar ouvindo apenas o som dos seus próprios passos no chão. Ou de lavar a louça como um ritual meditativo. Ou organizar uma gaveta, uma estante. Coisas simples, com começo, meio e fim. Porque o silêncio também é isso. Um lugar seguro onde o corpo pode desacelerar e a mente finalmente volta para casa. Então, deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não está quebrado. Você só prefere profundidade em vez de barulho. Você não é frio ou distante por não explicar tudo. Você só aprendeu, talvez da forma mais difícil, que nem todo mundo escuta com respeito e com a intenção de entender. O ponto aqui não é virar alguém que discute mais ou fala mais alto. O ponto é aprender uma habilidade que pode mudar a sua vida. Usar o silêncio com comunicação mínima e clara. Coisas simples como dizer, agora eu não consigo falar sobre isso. Ou, eu preciso de um tempo para pensar. Ou ainda, eu entendi o que você disse. Vou pensar a respeito e depois a gente volta a conversar. Isso protege você do esgotamento. E também protege o outro de interpretar seu silêncio como desprezo ou indiferença. Você pode ser uma pessoa silenciosa e ainda assim ser presente, ser firme nas suas decisões e ser profundo nas suas relações. E agora, para terminar, uma última pergunta para ficar com você. Você fica em silêncio porque está em paz ou porque tem medo de ser mal interpretado? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre um padrão que muita gente confunde com timidez. A psicologia de quem evita confronto a todo custo, mas guarda tudo por dentro, até explodir. E se você é desse tipo, o próximo vídeo vai te impactar ainda mais do que este. Te vejo lá.